quero compartilhar um texto da palavra do Senhor, que está em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 32 ao versículo 39. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 32 ao versículo 39. O título da mensagem nesta noite: Avante, avante, somos dos que creem. Nós somos dos que creem. Nós somos daqueles que creem em Deus Pai, em Deus Filho, Deus Espírito Santo e na sua palavra. Por isso nós falamos, porque cremos. Por isso nós declaramos, porque nós cremos. O texto diz o seguinte: contudo, lembrai-vos dos primeiros dias, em que depois de seres iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Depois de teres sido iluminados, aqui o texto está falando da iluminação do entendimento da palavra de Deus, da revelação da palavra de Deus. Está falando da salvação em Cristo Jesus, onde outrora nós estávamos em trevas e recebemos a luz que da palavra, a luz que é Cristo. E fomos iluminados, nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a partir desse novo homem, nova criatura, as situações, circunstâncias adversas vêm sobre nós, mas a forma de nós encararmos, a forma de nós enfrentarmos é diferente, porque nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos. Em função da nossa posição em Cristo Jesus, o diabo se levanta com fúria, usando pessoas, situações e circunstâncias para nos abater, para nos entristecer, mas a nossa confiança está no Senhor e na força do seu poder. E o texto fala disso, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos que possuídes bens muito superiores e que duram para sempre. Aqui fala também na nossa vida, do nosso dia a dia, a perseguição que veio sobre os discípulos, sobre os cristãos, chegaram a um ponto deles, abrirem mão até mesmo dos seus bens materiais, muitas vezes terem os seus bens materiais tirados. Mas a confiança de que aquilo que nós ouvimos, que a nossa maior herança, o nosso maior bem está reservado no mundo espiritual, que tudo que nós temos aqui é passageiro, mas em função da fé cristã, a perseguição aos discípulos, a perseguição aos cristãos, trouxeram perdas, até mesmo materiais, como o texto está nos dizendo, mas a convicção de possuídes bens muito superiores e que duram para sempre. Portanto, não abandoneis a vossa confiança. Não abandoneis a vossa confiança. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção, nós confiamos num Deus único, um Deus poderoso e que pode todas as coisas. Confie sempre, acredite sempre, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, constância, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Existe um espaço de tempo que muitas vezes nós precisamos da perseverança, da constância, mas aquilo que Deus falou, Ele cumpre. Ele cumpre. Ou você crê, ou você acredita que existe prazo de validade para a palavra de Deus. Prazo de vencimento para as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Não. Aquilo que Deus fala, aquilo que está escrito, Ele faz.
e fará infinitamente mais do que prometeu. E nós queremos declarar isso sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos de perseverança, para alcançarmos plenamente, para alcançarmos parcialmente, plenamente, todas as promessas de Deus para as nossas vidas, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa igreja. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá. E não, Jesus Cristo não tardará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Mas de repente, nós seremos tirados, nós seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor Jesus Cristo nas nuvens. Essa promessa do Senhor se cumprirá. Versículo 38. Versículo 38. Mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará nele. Nós, entretanto, eu e você, nós, entretanto, não somos os que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Eu quero repetir esse texto, versículo 39. Nós, entretanto, não somos os que regridem para a perdição, mas sim dos que creem, daqueles que acreditam na sua palavra, em Jesus Cristo, em Deus, no Espírito Santo, e salvos, remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, justificados, considerados justos diante de Deus. Seguimos avante, avante, somos dos que creem, somos dos que acreditam. Eu quero pegar esse texto, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O contexto desse texto está em Abacuque. Ele aparece aqui também outras vezes no Novo Testamento. Mas o contexto desse texto, o justo viverá pela fé, é um contexto onde Deus quer ver a fidelidade, aonde Deus quer ver quem é digno de confiança, aonde Deus passa em revista aos corações de Israel, ao povo de Israel, e Deus quer ver quem é digno de confiança, quem é digno de acreditar, de confiar em um Deus poderoso, em um Deus maravilhoso. Deus quer sondar o coração das pessoas com relação à sua fidelidade e à sua confiança em Deus e na força do seu poder. Esse é o contexto de Abacuque. O profeta, ele fala do povo a Deus, ele está indignado e quer que o povo, que Deus interfira com uma mão poderosa, com uma mão de justiça, com uma mão de juízo, em função que o povo estava distante de Deus, se afastou de Deus. E Abacuque clama: até quando, Senhor, eu clamarei e o Senhor não me responderá? E quando Deus traz a resposta para Abacuque, Abacuque se assusta. Deus levantaria os caldeus, o povo babilônico, para escravizar, para invadir a nação de Israel, levar a nação de Israel escrava. E aquilo ali assusta muito o profeta, porque ele conhecia a maldade do coração babilônico, conhecia a violência que era o exército babilônico, conhecia. E ele novamente se coloca diante de Deus: Deus, o teu povo não é um povo tão pecador assim, quanto os babilônicos, nós todos seremos destruídos. E ele clama ao Senhor, e vem essa declaração: o justo viverá pela fé. Abacuque, fica tranquilo, eu quero conhecer quem verdadeiramente confia e deposita a sua fidelidade a mim e às minhas palavras. Eu quero conhecer o coração do meu povo. Eu vou permitir sim que os babilônicos venham, mas eu quero conhecer verdadeiramente o coração do meu povo. E aí nós temos uma das declarações muito lindas da palavra de Deus,
ainda que a figueira não floresça, ainda que os babilônicos entram e roubem todos os meus bens, tirem a minha família, matem a minha família, destroem os meus bens, roubam tudo aquilo, a minha plantação, roubam o meu trabalho, eu confiarei no Deus da minha salvação, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Esse é o contexto do justo viverá pela fé. Mas eu gostaria de trazer um outro contexto aqui, separando justo, vida e fé. Justo, vida e fé. O que é uma pessoa justa? Eu fui ver no dicionário, é uma pessoa reta, é uma pessoa íntegra. É uma pessoa íntegra. Está relacionado ao nosso caráter, está relacionado à nossa educação, às influências que nós recebemos. Existem muitas pessoas que nem conhecem a Jesus, nem creem em Jesus, são pessoas íntegras, são pessoas retas, são pessoas justas. E que muitas vezes você já ouve assim, olha, só falta se converter. Já ouviu essa expressão? Essa pessoa é tão boa, é tão justa, é tão reta, que só falta conversão. Ela não tem maldade no seu coração, ela não tem injustiça no seu coração. Mas nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. E a salvação está em Cristo Jesus, em crer em Jesus Cristo, em crer no Senhor Jesus Cristo. E eu quero usar como exemplo a vida de Zacarias e Isabel, que está ali em Lucas capítulo 1, a vida de Zacarias e Isabel. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Lucas 1, versículo 5. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Versículo 6. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos. Porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar de incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. O contexto nos diz que esse casal era um casal justo, reto, íntegro diante de Deus, obedientes à palavra de Deus, irrepreensíveis, gente de consciência tranquila diante de Deus, um ser confiável, digno de confiança, acima de tudo, um sacerdote, um homem de Deus. A Bíblia diz que eles já estavam avançados em dias, e com certeza ele conseguiu, diante de Deus e diante dos homens, dar um bom testemunho de vida, dar um bom testemunho de relacionamento com as pessoas, na área social, na área familiar, no contexto sacerdotal. Era um homem íntegro, e que ainda não tinha tido o privilégio, a oportunidade de oferecer sacrifícios diante do Senhor, de entrar nos Santos dos Santos, porque isso era realizado uma vez por ano, como foi dito aqui, era realizado uma vez por ano, e mesmo assim era feito um sorteio entre os sacerdotes. Então era uma honra, um privilégio, quando o sacerdote que era escolhido, sorteado, oferecia sacrifícios em nome do povo de Israel.
E a Bíblia diz que toda a congregação ficavam pelo lado de fora, aguardando todo o sacrifício, todo o ritual. E com a expectativa de que quando o profeta, de quando o sacerdote saísse, ele pudesse declarar aquilo que ele ouviu da parte de Deus para o povo de Israel. Existia essa dependência do profeta, do sacerdote, porque só ele era autorizado a entrar nos santos dos santos. Qualquer outra pessoa que tocasse, que entrasse ali, seria morta, seria destruída. E como nós já ouvimos hoje nós temos acesso, através de Jesus Cristo, à presença de Deus. Quando você declara Deus Pai, os céus se abrem, e Deus ouve as nossas orações, e responde às nossas orações. Deus Pai, em nome de Jesus, o nosso mediador entre o homem e Deus é Jesus Cristo. E nós temos esse livre acesso, e esse homem, já no final da sua vida, já idoso, uma vida reta, uma vida digna, porém, entretanto, ele tinha uma dificuldade, ele tinha uma necessidade, não tinham filhos. Isabel era estéril, e eles avançados em dias, idoso. Eis que a sua oração foi ouvida. Deus envia ali, ele sozinho. A Bíblia diz que ele levou um susto. Era a primeira vez que ele estava oferecendo sacrifício. Com certeza ele não sabia se isso era normal, ou ninguém de repente tinha testemunhado de que um anjo teria aparecido. E um anjo que se identifica ainda como anjo Gabriel, um ser celestial enviado da parte de Deus. E que traz o quê? Más notícias ou boas notícias? Boas novas. Eu tenho boas novas para nós. Eu tenho boas novas para você. Boas notícias. Nós não somos proclamadores de más notícias. Nós somos proclamadores, nós somos, atalaias de boas notícias. E o anjo do Senhor lhe assegurou: não tenha medo, Zacarias, não temas. Eis que a tua súplica, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Há quanto tempo esse homem orou? A Bíblia não diz. Mas com certeza ele e Isabel, desde quando eles casaram, contraíram matrimônio, como projeto de vida. Ele, um homem justo, como projeto de vida, eles pensaram: nós vamos ter filhos. Nós queremos ter filhos. Escolheram o nome do filho, escolheram o sexo do filho, escolheram no sentido: puxa, se eu quiser ser menino ou menina, vai ser fulano, ciclano. Existia expectativas no seu coração. Existiam expectativas no seu coração, expectativas de vida. E isso, com o passar dos anos, não aconteceu. Em que momento eles deixaram de orar? Em que momento eles pararam com as orações? Em que momento eles deixaram de crer? Em que momento a dúvida entrou no coração deles, ao ponto de declararem: o tempo já passou. O tempo natural para ser mãe, o tempo natural, para ser pai, já passou. Não cabe a nós mais incomodarmos a Deus, insistirmos com Deus. As nossas esperanças se esvaíram, não é mais possível acontecer isso. E de repente, Deus vem e envia um anjo com um propósito. Porque Deus, através da sua soberania, Ele tem estabelecido a sua vontade sobre a humanidade, sobre as nossas vidas. E Ele tinha já, dentro do seu plano
espiritual, dentro da sua visão total de mundo, de acontecimentos, o nascimento de João. E isso aconteceria através de Zacarias e Isabel. Nada poderia mudar isso. Nada poderia mudar isso. E o texto diz: ele te será motivo de grande felicidade e regozijo. Essa criança, essa promessa, trará felicidade e regozijo ao coração de vocês. E muitos se alegrarão com o seu nascimento. Não só vocês, mas essa alegria se estenderá a toda a nação de Israel, a todo o povo de Israel. Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno no Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. E conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor, para o Messias. Então, Zacarias, ele creu. Então, Zacarias, ele acreditou. O justo, a vida e a fé. O justo, o nosso dia a dia e a fé. Tudo se fechava para que ele pudesse crer, para que ele pudesse acreditar. Mas a Bíblia nos diz que ele indagou, como posso acreditar nessas palavras? Como posso acreditar nessas palavras? A Bíblia diz que ele duvidou dentro do seu coração. Em função do diagnóstico, em função dos anos, da velhice, da idade, aquilo que eu falei no começo, a nossa oração tem prazo de validade. Só que muitas vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus, para as respostas que muitas vezes nós buscamos. Nós muitas vezes queremos respostas imediatas. Zacarias e Isabel, eles planejaram ter filhos na velhice? Planejaram sim ou não? Não. Mas para Deus não existe impossível. O impossível para o homem é possível para Deus. E quando a resposta veio, ele duvidou. Ele indagou com incredulidade, com dúvida dentro do seu coração. E o texto continua. Então Zacarias, versículo 18, indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa igualmente de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus. E fui incumbido de vir para falar e transmitir essas boas notícias. Eu vim da parte de Deus para trazer boas notícias, boas novas, por mais que aparentemente para você seja impossível aos teus olhos de acontecer. Mas aquilo que Deus declarou a nosso respeito acontecerá. Não importa o tempo de perseverança e de espera, aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre, Ele fará. E faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eu sou Gabriel. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditastes, duvidastes das minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Você pode imaginar um profeta, um sacerdote mudo? Podemos imaginar
um profeta, um sacerdote, um representante de Deus, que fala da parte de Deus para as pessoas, para as pessoas. O texto nos diz que o povo ali fora estava numa grande expectativa, para que Zacarias saísse, e eles pudessem ouvir os desígnios de Deus, os planos de Deus, a vontade de Deus, com relação às suas vidas, com relação às suas famílias, com relação à nação de Israel. E eles foram surpreendidos com o quê? Eles viram alguma coisa sobrenatural aconteceu lá dentro. A Bíblia diz que eles conseguiram perceber que Zacarias estava diferente. Alguma coisa aconteceu, mas ele tentou através de gestos, sabe, com as mãos, e ele não conseguiu expressar tudo aquilo que tinha acontecido ali no Santos dos Santos. Deus, Ele fala. Deus, Ele se revela. Deus, Ele cumpre as suas promessas. Nós somos dos que creem. Nós somos dos que creem. Nós somos daqueles que acreditam. Avante, avance, creia, independente dessas situações. Em 2018 não se cumpriu algumas promessas de Deus na sua vida. Não esmoreça, não desanime. Aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. De repente não saiu do jeito que você quer, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Situações que muitas vezes nós não entendemos agora, nós vamos entender um pouco para frente. E Deus prova a nossa fidelidade, a tua confiança para com Ele. Para com Ele. Em determinadas situações e circunstâncias, aonde nós precisamos muitas vezes crer e não duvidar. Crer e não duvidar. Creia, acredite e não duvide. E nós sabemos do resultado. Nós sabemos do resultado. Aquela criança nasceu e foi o sucessor de Jesus. Foi o maior profeta. Foi o maior profeta, foi usado de uma maneira sobrenatural para preparar os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor. Justo, vida e fé. Justo, vida e fé. A tua atitude, o teu caráter, o teu jeitão diante de Deus, diante das pessoas. O teu dia a dia, a tua família, o teu trabalho, o teu ministério. E fé, a nossa confiança no Senhor e na sua palavra. Não existe impossível para Deus. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Nós somos justos diante de Deus, justificados. Temos tido o nosso caráter, a nossa vida mudada, transformada. O nosso jeitão tem sido transformado através da palavra de Deus. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Temos uma vida só para vivermos. Estamos na semana do nascimento do Messias. Estamos na semana do nascimento de Jesus. Entendemos que não é essa data que Jesus nasceu, mas aonde o cristianismo comemora-se o nascimento de Jesus. E eu quero usar um outro texto para definir justo, vida e fé, que se encontra em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. No próprio texto, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, numa cidade da Galileia. Novamente, gente, para que Deus cumpra a sua vontade através de pessoas, através de você, através de mim, Ele movimenta os céus e a terra. Existe uma movimentação espiritual nos céus e na terra, para que a vontade dEle se cumpra na sua vida. Nós precisamos crer, não esmorecer, não entristecer, não olhar o tempo natural, o cronos, não, mas crer nas promessas do Senhor. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Novamente o anjo Gabriel foi enviado a uma virgem,
prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava, e ao se aproximar, lhe declarou: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Uma pessoa reta, uma pessoa justa, uma pessoa abençoada por Deus, agraciada por Deus, essa pessoa encontrou graça diante de Deus. Pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pela sua vida, ela foi escolhida por Deus. Diante de todas as mulheres, ela foi separada por Deus. Por Deus. Uma pessoa reta, uma pessoa justa, diante da sua família. Uma pessoa que com certeza era reconhecida diante da sua família, diante da sociedade, sabe, no lugar onde ela frequentava. E foi, acima de tudo, agraciada por Deus. E um anjo aparece para Maria: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Não era algo comum, não era algo rotineiro do seu dia a dia, da sua vida, e de repente houve um antes e depois na sua vida. A partir desse dia, a sua vida foi transformada. Foi transformada através dessas boas notícias, boas novas. Mas o anjo lhe revelou o quê? Maria, não temas. A mesma mensagem para Zacarias: Zacarias, não tenha medo. Irmãos, aquilo que vem de Deus não traz medo. Aquilo que vem de Deus não traz ansiedade. Aquilo que vem de Deus não traz preocupação. Sabe por quê? Porque é novo. Aquilo que vem de Deus é novo. É algo novo. Novo. Toda a sua experiência de vida, toda a sua experiência e bagagem cristã, sabe, nada disso pode explicar o novo de Deus, quando Ele quer estabelecer o seu propósito e a sua vontade, ou quer trazer respostas às nossas preces e às nossas orações. As nossas orações. Alegra-te, é motivo de alegria. São boas novas. Maria, não temas, pois recebestes grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e dará luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino nunca terá fim. Então indagou Maria. Então perguntou Maria. Zacarias, ele indagou, entrou dúvida no seu coração. A Bíblia diz que ele não creu, ele não acreditou. Maria já começa a conversar, começa a perguntar algo natural, humanamente falando, algo natural. A pergunta dela foi coerente, O que ela perguntou? Como acontecerá isso? Como que isso pode acontecer? Eu sou uma mulher justa, uma mulher reta. Eu sou uma mulher que nunca tive relação sexual com homem nenhum. Eu sou virgem. Eu tenho princípios estabelecidos. Eu fui ensinada dentro dos princípios da lei. Eu tenho sido uma pessoa obediente à lei. Como será isso? Como será isso? O texto continua: pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu a sua pergunta. O anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te encobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Santo,
Santo, Santo, Santo, Filho de Deus. Glória a Deus. Você crê nisso? Estamos comemorando o Natal, você crê nisso? Naturalmente é uma loucura. Naturalmente, até mesmo para crer, para muitas pessoas hoje, é uma loucura. Como? Como? Mas nós cremos pela fé. Nós cremos pela fé. Isso traz o quê? Tristeza ao seu coração? Isso traz medo ao seu coração? Isso traz insegurança ao seu coração? Deus deixou a sua glória e se fez homem. Se fez homem. Se fez homem. Foi gerado por uma mulher, se fez homem. Foi gerado pelo Espírito Santo e uma mulher o pariu, uma mulher o procriou. O Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo se cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o Senhor nascerá de ti, será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também. Ei, tem mais boas notícias. Tem mais boas novas. E muitas vezes essas boas novas estão relacionadas também aos nossos parentes, aos nossos familiares. Aquelas pessoas onde nós temos orado dia e noite, dia e noite, dia e noite. E essas orações serão respondidas, serão ouvidas, serão ouvidas. Porque aquilo que nós recebemos quando nós fomos iluminados pela palavra, sabe, queremos que essa realidade seja estendida também aos nossos familiares. E Deus está nos dizendo nesta noite, Deus está nos dizendo através da sua palavra, saiba também que a tua parentela, saiba também que os teus parentes, saiba também que os teus familiares também serão alcançados, também serão alcançados. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que esse já é o 6º mês de gestação, para aquela a quem julgavam estéril. Para aquela mulher a quem as pessoas julgavam estéril. Não, isso não tem jeito. Esse problema, essa dificuldade, essa enfermidade, o diagnóstico é esse, é morte, é esterilidade, esterilidade. As pessoas julgavam isso, mas o milagre aconteceu. As pessoas diziam dessa forma, mas o milagre aconteceu. Irmãos, avante. Nós somos dos que creem. Irmãos, avante. Se em algum momento você está esmorecendo em função de algumas orações que não são respondidas, mas pastor, fazem anos. Eu acho que não faz mais do que Zacarias e Isabel. A Bíblia não diz quantos anos que eles tinham, mas a Bíblia diz que eles já eram bem avançados em idade. Creia, acredite, aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Versículo 37. Portanto, pois nada é impossível para Deus. O nada é nada mesmo para você ou não? Ou você em algum momento você tem dúvida no seu coração? Ou em algum momento entra dúvida no seu coração? Ou em algum momento é que você não conhece o meu caso? Deus conhece, para Deus não existe nada impossível. Tudo é possível àquele que crê. Justo, vida e fé. Justo, vida e fé. Irmãos, nós precisamos de um caráter justo, reto, íntegro diante de Deus e diante dos homens. Nós precisamos de um bom testemunho diante de Deus e diante dos homens, em tudo aquilo que realizamos, em tudo aquilo que fazemos. Nós precisamos, sabe por quê? Porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus, é a vida de Cristo em mim, é a vida de Cristo em mim. Não cabe mais o jeitão mundano, não cabe mais o jeitão carnal, não cabe mais. Nós temos o jeito de Cristo, nós temos a forma de Cristo, nós temos o caráter de Cristo, nós temos a vida de Cristo em nós. Justo,
vida. A vida familiar, a vida profissional, a vida espiritual, a vida como igreja. Tudo isso tem que refletir no meu dia a dia. As pessoas precisam olhar para mim e ver a beleza de Cristo. Ver que eu sou um profeta, ver que eu sou um sacerdote, ver que eu sou uma mulher e um homem de Deus. Através do meu relacionamento íntimo com Deus. Você tem acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus. E todas as vezes que nós entramos na presença de Deus, permanecemos na presença de Deus, nós somos tocados pela manifestação da presença de Deus. E isto muitas vezes é visível, precisa ser visível. O mundo precisa ver Cristo em mim. A vida de Cristo em mim, a santidade de Cristo em mim, o caráter de Cristo em mim. Em tudo. Em tudo. Precisamos ter a vida de Cristo em nós. E a fé é a convicção e certeza daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito, daquilo que eu recebi, daquilo que eu aprendi. Eu creio, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A nossa confiança está no Senhor. Você é confiável diante de Deus? Deus pode olhar para você, eu confio em você. Eu confio em você. Eu vou revelar os meus planos a você. Eu vou revelar a minha vontade a você. Eu vou me manifestar através de você. Eu vou tocar as próximas gerações através do teu testemunho, através das tuas palavras, através da sua boca. Você será um profeta nessa geração. Você será um sacerdote nessa geração. Você será um apóstolo nessa geração. Você será um pastor nessa geração. Haverá um antes e um depois, através da sua existência nessa geração, porque você é uma voz profética nessa geração. Você crê nisso? A escolha é de Deus. A escolha é dEle. É Ele que te chamou, é Ele que te escolheu, é Ele quem te separou. Eu preciso crer. Eu preciso acreditar. Mas pastor, eu sou a pessoa menos provável. Creia. Acredite. Nós somos chamados, escolhidos e separados por Ele. Deus escolheu Zacarias, Deus escolheu Isabel. Deus escolheu Saulo, Deus escolheu, depois transformou em Paulo, os discípulos, os apóstolos. Deus escolheu Maria. E ela recebe boas notícias. Portanto, para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso, Maria duvidou. Diante disso, Maria teve dúvida no seu coração. Olha a oração de Maria no versículo 38. Eis aqui a tua serva, a serva do Senhor, que se cumpra em mim, que se realize em mim, tudo conforme a tua palavra. Não foi diferente de Zacarias? Sim ou não? Zacarias indagou, Zacarias teve dúvida. Maria não, ela perguntou, como será isso? E obteve a resposta, e a Bíblia diz que ela creu. Cumpra-se em mim, na minha vida, na minha família, através de mim, conforme a tua palavra, conforme a tua palavra, a palavra de Deus, muitas vezes nós erramos por não conhecer as promessas de Deus para as nossas vidas. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Nós temos acesso à revelação da palavra de Deus, temos acesso aos mistérios do reino de Deus. Acesse isso e diga ao Senhor: eu creio. Avante, nós somos dos que creem. Avante, nós somos dos que creem. Nós cremos na palavra do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a
tua palavra. Em seguida, o anjo partiu. Eu quero retornar, equipe de louvor, por gentileza, a Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 32, e eu quero encerrar essa mensagem. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 32. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias, em que depois de seres iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Irmãos, o cristianismo, ele é muito sincero. Neste mundo vocês terão, mas tenham bom ânimo, tenham fé, tenham confiança. Cada situação, cada circunstância é uma leve e momentânea situação. Isso vai passar. E você vai sair do outro lado fortalecido, revigorado. Porque Deus permite situações. O diabo vem para matar, roubar e destruir. O diabo vem. Quando Deus chega para Abacuque e fala, olha, os caldeus vão vir. Escreva em letras grandes. Aquilo que eu falei vai se cumprir. O justo viverá pela sua fé. As situações, esse mundo jaz no maligno, está sobre o domínio e o controle do mal. E situações vêm mesmo para nos abater, para tirar o nosso foco, a nossa fé, a nossa confiança num Deus que é amor, num Deus que é poderoso e que pode todas as coisas. Nós precisamos confiar. Nós precisamos de fidelidade à sua palavra e a Ele. Nós precisamos ser fiéis. Deus é fiel a você ou não? Em tudo. Deus é fiel a você em tudo. Nós precisamos de fidelidade a Ele. Em que momento muitas vezes a dúvida entra no nosso coração? Ou situações que muitas vezes nós deslizamos e entristecemos o coração de Deus. Entristecemos o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos a nossa vida. Nós sabemos o nosso comportamento, quem nós somos. Nós temos a nossa vida transformada. E essa transformação só vem pela palavra. A transformação de caráter, a transformação de vida. Já ouviram aquele ditado, pau que nasce torto sempre vai ser torto? Isso funciona para o cristianismo ou não? Sabe por quê? Porque nós não somos deste mundo. Quando nós nos tornamos nova criatura, existe um novo homem, uma nova vida. É a vida de Cristo em nós. É o fruto do Espírito em nós. Longanimidade, mansidão, domínio próprio. Não cabe mais. Sabe, a tua cultura, a tua família. Não, mas isso acontece há 3 gerações e vai acontecer com você também. Não vai. Porque hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Passamos por percalços, passamos por lutas, passamos por dificuldades, mas nós não estamos sozinhos. O Senhor vai à frente. E muitas vezes choramos, clamamos ao Senhor, pedimos em oração a Ele, e Ele nos responde infinitamente mais. Nos responde espiritualmente, no contexto espiritual, no contexto emocional, no contexto financeiro, no contexto material, no contexto profissional. Ele nos responde. Ele não é pego de surpresa. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhação. Muitas vezes o nosso nome, sabe, o cristianismo, o nome de Jesus é colocado como espetáculo de humilhação. As pessoas saem dizendo, falando, criticando. E o texto continua, e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos.
Mas a nossa confiança, a nossa fé está no Senhor e na força do seu poder. Ele conhece que você é justo, Ele conhece as tuas atitudes, Ele sabe que você é reto, Ele sabe que você é justo. Ele conhece a tua vida, Ele conhece o teu viver, Ele conhece a tua perseverança, Ele conhece o quanto você deseja mudar, o quanto você deseja ser transformado, o quanto você não quer permanecer sendo a mesma pessoa. Antes você era conhecido como? Como você era conhecido antes? De repente você era uma pessoa famosa, em função de coisas ruins e erradas, aonde, sabe, as pessoas se alegravam com você. Quando você se posicionou em Cristo Jesus, né, você virou um espetáculo de humilhação, de crítica, pessoas se levantando contra você. Agora você é cristão, você é crente. Você é crente. Como você quer ser conhecido? Da mesma forma como você era conhecido? Da mesma forma como você era conhecido? Como nós somos conhecidos hoje? Diante de Deus, no nosso secreto, no nosso a sós, e diante dos homens? Pela tua habilidade, pela tua capacidade profissional? Pelo teu físico, pelos teus olhos, pelo teu cabelo? Pela tua vestimenta, pela roupa que você usa, pelos bens materiais que você tem? É dessa forma que você quer ser aceito, que você quer ser conhecido pelos homens, mas daí você não encontra graça diante de Deus. Importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Importa agradar a Deus do que agradar aos homens. E o meu testemunho é a vida de Cristo em mim. Diante do mundo, diante das pessoas, eu preciso refletir Cristo, porque não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a minha forma de falar, a minha forma de agir, a minha forma de negociar, a minha forma de me comportar, não são mais as mesmas. Não são mais as mesmas. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, compaixão, você já foi preso por amor a Cristo? Você já foi preso por amor a Cristo? Você já foi açoitado por amar a Cristo? Como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens. Lá os babilônicos vieram, entraram nas nossas casas, roubaram os nossos filhos, levaram os nossos filhos em sacrifício, usaram as nossas esposas, roubaram os nossos bens, tudo aquilo que você conquistou durante anos, como projeto de vida seu, foi tirado, foi confiscado, não é mais seu, é do governo agora. Você não tem mais nada, você é um escravo agora. E a Bíblia diz, né, com alegria você recebeu essa notícia. Os anos de vida que você planejou, sonhou em comprar, em adquirir bens materiais, foi confiscado. Daí você se alegrou. Obrigado, Jesus. Mas foi confiscado com um propósito espiritual, de perseguição, de oposição, de perseguição. E por que essas pessoas se alegraram? Se alegraram porque estavam convictas, certas, de possuir bens muito superiores ao que duram para sempre. Elas tinham a convicção de que tudo aquilo que eles confiscaram, pegaram, me roubaram. Muitas vezes nós nos sentimos prejudicados quando nos roubam, quando nos tiram algo de nós. E nós buscamos os nossos direitos. Quando você busca o seu direito, Deus ele sai de sintonia. E deixa de interferir, muitas vezes. Deixa de interferir. Nós sabemos que os bens materiais estão relacionados naquilo que é eterno, naquilo que permanece para sempre. Porque, irmãos, os bens materiais, o dinheiro,
é dádiva do Senhor, aquilo que nós ouvimos, tudo que temos, Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. O problema, sabe onde que está? O apego ao dinheiro, o apego aos bens materiais, o apego às coisas terrenas, as coisas terrenas. É isso que a Bíblia diz. O apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a pessoa torna-se uma pessoa egoísta, voltada para os seus próprios interesses, mão fechada, avarenta, que nem usufrui, muitas vezes, dos recursos materiais em vida. E morre de uma maneira miserável. E nós temos a nossa convicção de que esse tempo é passageiro. E que Deus tem suprido não só as nossas necessidades materiais, mas tem te dado em abundância também. É essa a promessa de Deus sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Com relação a bens materiais, Ele supre as nossas necessidades e nos dá em abundância. Para quê? Para abençoar, para ser esse canal, esse instrumento de bênção para as pessoas, para o reino de Deus, E quando você entende esse princípio, isso não pega no seu coração, isso não toma conta do seu coração. Você faz isso de uma maneira generosa, com generosidade. E o texto continua: portanto, não abandoneis a vossa confiança, não desfaleça naquilo que você crê, naquilo que você acredita, pois nela há grandioso galardão. A nossa confiança, a nossa fé, você será recompensado por isso. Por isso, não abandone a sua confiança. Não deixe de crer no impossível. Não deixe de crer. Eu não creio para obter alguma coisa. Eu não creio para ter um galardão. Eu creio porque eu honro, eu amo a Deus. Eu acredito porque eu amo a Deus. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitamos do quê? Perseverança. Necessitamos do quê? Constância, perseverança, perseverança. E alcançaremos, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Eu quero declarar sobre a sua vida essa plenitude daquilo que Deus prometeu a seu respeito, como indivíduo, como pessoa, como família, plenamente as promessas do Senhor se cumprirão e se estenderão à sua parentela, aos seus familiares. Eles serão beneficiados através da tua fé, da sua confiança em Deus, da tua intimidade com Deus, da tua santidade em Deus. Temos um tempo agora como família, geralmente no Natal, que as pessoas olhem para você e percebam: você está diferente. O teu comportamento, as tuas atitudes, sabe, em natais, em reuniões familiares, o que aconteceu? A vida de Cristo em mim. A luz de Cristo está ali. Não importa o que eles estejam fazendo, não importa, sabe, o ambiente que esteja, você é a luz, você é luz. Creia nisso, confie nisso, porque você vai alcançar plenamente o que Deus prometeu. Pois dentro de pouco tempo, Jesus Cristo vai voltar, Ele virá. Você pode aplaudir a Ele? Você pode aplaudir a Jesus? Jesus Cristo voltará. E o justo viverá pela fé. Quem será tirado? O justo será tirado. Nós seremos arrebatados. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará nele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos, convictos de que somos salvos, estamos salvos, seguem
avante. Seguem avante. Estamos no término de mais um ano. Estamos com uma expectativa grande para o ano de 2019. Temos uma semana pela frente ainda aí. Na próxima terça-feira, estaremos entrando num ano novo. Estaremos aqui celebrando ao Senhor às 19 horas. O culto será entre 19 e 21 horas. Depois você poderá sair e ir com os teus familiares. Mas venha celebrar ao Senhor com gratidão. Vamos fazer a transmissão ao vivo de Curitiba. Na realidade, nós vamos celebrar juntos com os irmãos de Curitiba. Estaremos com a transmissão ao vivo de Curitiba, participando junto com a nossa igreja em Curitiba, recebendo a unção profética, as declarações proféticas a nosso respeito, as declarações apostólicas a nosso respeito, de homens que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, e estaremos ao vivo com Curitiba, participando dessa celebração, a partir das 19 horas. Se você estiver em Maringá, venha. De repente a família não quer vir e tudo mais, olha, me dê 2 horinhas, eu já volto aí. Gratidão, louvor, adoração, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, e pelas promessas que Deus tem a cada um de nós. Vamos ficar em pé, por gentileza. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Avante. Avante, somos dos que creem. Avante, nós cremos. Nós cremos. E quem viver, verá. E quem viver, verá. E quem viver, verá o que Deus estará fazendo através da sua vida, nessa cidade. Da sua vida, nessa cidade. Deus estará usando você. Deus estará usando o corpo de Cristo. Quando eu falo corpo de Cristo, não é comunhão cristã, são todas as igrejas cristãs, evangélicas nessa cidade. Todas as igrejas, sabe, que professam o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos um corpo só, o corpo de Cristo. E queremos abençoar cada ministério dessa cidade, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Deus, obrigado pelo privilégio. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Deus, nós declaramos de todo o nosso coração, nós cremos. Deus, nós acreditamos. Cumpra-se em mim, cumpra-se em nós, cumpra-se, Senhor, na comunhão cristã Aba em Maringá, conforme a Tua palavra, conforme a tudo aquilo que o Senhor tem declarado, Senhor, em Maringá, em Naviraí, em Londrina, Senhor, em Curitiba, Senhor. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para ser esse canal, esse instrumento do Senhor, para trazer governo e influência, Senhor, nessa cidade, no Paraná, no Brasil e no mundo, Senhor. Assim como foi João Batista, assim como foi seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui como instrumentos, canais, para abençoar, canais para abençoar, canais para abençoar. Nós estamos aqui para abençoar as famílias. Queremos abençoar todas as pessoas que estão nos assistindo pela internet, com toda a sorte de bênção espiritual. Deus, intensifica, Senhor, a manifestação da Tua presença, Senhor, nessas casas, Senhor, nesses lugares onde essas pessoas estão ouvindo, Senhor, que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Você, meu irmão, é um canal, um instrumento do Senhor, para manifestar o reino de Deus, Senhor. A Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor, Senhor. Receba o nosso louvor, receba, Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus?